Olá! Sabe quando a gente tem um processo com várias etapas, um monte de scripts, várias dependências, e aquilo vira um verdadeiro caos? Pois é, hoje a gente vai mergulhar no Kestra, uma ferramenta que promete botar a ordem nessa bagunça e transformar tudo numa sinfonia bem orquestrada e automatizada. Vamos descobrir como, passo a passo. Para começar, o que danado é uma plataforma de orquestração? Imagina um maestro numa orquestra. É ele que garante que cada instrumento entre na hora certa, no tom certo, tudo em perfeita harmonia. No nosso mundo, a plataforma faz isso, só que com os processos. Ela automatiza as tarefas que são super importantes para o negócio funcionar direitinho. Tá, a ideia parece ótima, mas como é que algo que soa tão complexo vira uma ferramenta fácil e poderosa que a gente consegue usar no dia a dia? A resposta está no jeito que o Kestra foi pensado. E para a gente entender isso, vamos seguir um roteiro, tipo uma planta baixa da nossa construção. E o nosso caminho vai ser esse aqui, ó. A gente começa entendendo a base, depois passa para a instalação, aí constrói o nosso primeiro workflow, em seguida a gente deixa ele mais dinâmico, mais inteligente e no final garante que ele está prontinho para rodar em produção, sem sustos. Bom, toda boa construção começa com uma base forte, né? Então, antes de sair construindo, a gente precisa entender do que é feito o nosso material. Afinal, o que é exatamente o Kestra? E aqui está a grande sacada do Kestra. Ele te dá o melhor de dois mundos. Você pode usar uma interface visual, sabe? Clicando, arrastando e soltando componentes, o que é ótimo para começar rápido. Ou você pode descrever todo o seu fluxo de trabalho em código, usando uma linguagem chamada YAML. Pensa no YAML como uma receita de bolo. Você só diz os ingredientes e o resultado final. Não precisa explicar como se usa a batedeira. É essa abordagem de código que deixa tudo mais fácil para trabalhar em equipe e manter o controle de todas as versões. Certo, agora vamos para a parte prática, mão na massa. Assim como um prédio precisa de um alicerce bem feito, o nosso ambiente com o Kestra tem que ser configurado do jeito certo desde o começo. Isso evita muita dor de cabeça lá na frente. Para instalar, a gente tem basicamente duas portas. A primeira, usando Docker Run, é excelente para dar uma espiadinha rápida, fazer um test drive. Mas atenção, é como construir um castelo de areia. Na primeira onda, ou seja, se o container reiniciar, tudo some. Já a segunda porta, com Docker Compose, é onde a gente constrói com tijolo e cimento, preparando um ambiente robusto pronto para a produção. Então por que o Docker Compose é o caminho profissional? Simples, porque ele já vem com um guardião por seus dados, um banco de dados Postgres. Isso quer dizer que todo workflow criado, toda execução que rodar, fica salva lá, segura. Pode reiniciar o computador, pode até acabar a luz. Quando voltar, seus dados estarão intactos. É a diferença entre um rascunho e a obra final. Com a base pronta, chegou a hora de começar a subir as paredes. Vamos montar nosso primeiro workflow, peça por peça, para a gente entender direitinho a estrutura principal do Kestra. Olha, todo e qualquer flow no Kestra precisa ter esses três componentes aqui. O ID é como se fosse o RG do seu fluxo. Tem que ser único. O namespace funciona como uma pasta, para manter tudo organizado, o que é fundamental em projetos maiores. E as tasks, bom, elas são o coração do workflow, a lista de ações que ele vai executar, uma depois da outra. E olha só como esses conceitos ficam na prática. Esse é o nosso Alô Mundo, no Kestra. Tem um ID para a gente saber quem ele é, um namespace para guardar ele direitinho e uma única tarefa, a log, que só vai escrever uma mensagem na tela. Simples, limpo e perfeito para a gente ver a ferramenta funcionando. Um workflow que faz sempre a mesma coisa é legal, mas o poder de verdade aparece quando ele se torna dinâmico, sabe? Quando ele consegue receber informações de fora e passar dados de uma tarefa para outra. Pensa nos inputs como se fossem os ingredientes da nossa receita. Em vez de escrever a URL de uma API direto no código, a gente define ela como um input. Por quê? Porque aí hoje a gente pode rodar o workflow com a API do tempo e amanhã, usando o mesmo workflow, usar a API de finanças. É só mudar o valor na hora de executar. Isso torna o nosso trabalho super reutilizável. E se os inputs são a porta de entrada dos dados, os outputs são as pontes que conectam as tarefas. Uma tarefa, tipo uma chamada de API, gera um resultado, certo? Esse resultado vira um output. E qualquer tarefa que vier depois consegue pegar essa informação e usar. É assim que a gente cria um fluxo de dados contínuo. Beleza, agora vamos dar um passo além da execução em linha reta. É hora de dar um cérebro para o nosso workflow, com lógica para tomar decisões, fazer repetições e até trabalhar em paralelo.
A tarefa if é o que permite que o nosso workflow tome decisões. Por exemplo, se a chamada da API trouxe algum resultado, então processe os dados. Se não, mande um aviso. Isso deixa o fluxo muito mais inteligente e robusto. E quando a gente precisa fazer a mesma coisa várias e várias vezes? Para isso, tem a tarefa for each. Imagina ter que processar uma lista com centenas de arquivos ou fazer uma chamada de API para cada produto de uma lista. O for each automatiza esse loop de um jeito super eficiente. E aqui vai uma dica de ouro para ganhar velocidade. Normalmente, o for each faz uma tarefa de cada vez em sequência. Mas, se as tarefas não dependem uma da outra, a gente pode mudar o concurrency limit para 0. Sabe o que isso faz? Manda o Kestrel executar tudo ao mesmo tempo, em paralelo. É um ganho de tempo absurdo. Chegamos na reta final. Agora é hora de transformar nosso workflow num processo de produção, um processo confiável de verdade. E isso quer dizer duas coisas: automatizar a execução e preparar ele para lidar com qualquer imprevisto. Os triggers, ou gatilhos, são o piloto automático do nosso workflow. Chega de ficar apertando o botão para rodar. Com eles, a gente pode agendar para rodar todo dia às 8 da manhã, por exemplo, ou fazer um workflow começar assim que o outro terminar. Tudo automático. A gente sabe que falhas acontecem. Não tem jeito. O importante é como a gente lida com elas. Com o bloco Errors, a gente define um plano B. Se uma tarefa der problema, em vez de tudo parar, o workflow pode executar outras tarefas, como mandar um alerta no Slack ou desfazer uma operação. E muitas vezes a falha é só algo temporário, tipo uma instabilidade na rede. A propriedade retry permite que a tarefa tente de novo, sozinha. A gente pode configurar quantas vezes ela deve tentar e quanto tempo esperar. Isso deixa os workflows muito mais resistentes a esses probleminhas do dia a dia. E com isso a gente fecha o ciclo, da base sólida até um sistema resiliente. E agora, a pergunta volta para a realidade de cada um. Qual processo manual, qual tarefa repetitiva, qual sistema meio frágil aí no seu trabalho poderia ser totalmente transformado com essas ideias? Vale a pena pensar nisso porque a automação inteligente não é papo de futuro, é para resolver os problemas de hoje.